Boa noite, tudo bem? Então, fazendo mais um vídeo aqui com o pastor Augusto. E agora vamos comentar um pouco sobre a ascensão do Senhor e o Pentecostes, né? Será que eles foram esquecidos? Então, Deus, o Criador e o Mantenedor do Universo, iniciou essa obra aí em nós e está levando adiante. Ele espera e faz a sua parte para que a gente possa amadurecer no conhecimento, no nosso estilo de vida. Hoje precisamos ser melhores que ontem, amanhã melhores que hoje. Deus sempre conclui o que inicia. E na semana passada a gente estava refletindo sobre esse assunto e está gravado em vídeo lá, com o número 119, tanto no Facebook como no YouTube, tá? O canal DMD Caminhando, certo? Isso aí, William. Quando eu era criança e estava em processo de alfabetização, isso tem mais ou menos 40 anos. Lembro que na escola os professores falavam das datas e feriados. Com o tempo, algumas dessas datas e feriados deixaram de existir. Ou melhor, não fazem parte de nossos calendários e nem de nossos feriados. Elas ainda existem, mas não são feriados e a maioria das pessoas as ignoram. Muito provável por essa ideologia que tenta de todas as maneiras acabar com o cristianismo. Existe uma campanha mundial contra o Evangelho de Jesus Cristo e nós precisamos estar atentos. Hoje vamos relembrar de duas datas importantes para nós cristãos. Quem não é simpatizante do cristianismo as ignoram e não as lembram. Um agravante é o fato de que uma boa parte dos cristãos não lembra dessas datas, não as comemoram ou até as entendem de forma distorcida. Teria muito mais para se falar sobre essas duas datas, mas vamos trazer elas para a luz da discussão e falar alguns detalhes, algumas palavras sobre cada uma delas. Elas estão relacionadas com a Páscoa cristã. A primeira seria 40 dias depois da Páscoa e a segunda 50 dias depois da Páscoa, ou ressurreição de Jesus Cristo. Creio que já entenderam. Vamos falar sobre a ascensão do Senhor e sobre Pentecostes. William, então, repete por favor o título e vamos para a leitura do primeiro texto. Certo. Então o título fala sobre a ascensão do Senhor e Pentecostes. Foram esquecidos? Então, no livro de Atos, capítulo 1, dos versículos 9 ao 11, fala o seguinte: Essas foram suas últimas palavras. Enquanto observavam, ele foi levado e desapareceu numa nuvem. Eles ficaram ali olhando para o céu vazio. De repente, 2 homens vestidos de branco apareceram e disseram: Galileus, por que estão parados, olhando para o céu? Este mesmo Jesus que vocês viram ser levado para o céu voltará, tão certa e misteriosamente quanto partiu. Interessante, né, William? Eles estavam olhando para Jesus, estavam com Jesus, Jesus dando as últimas instruções para eles, e de repente Jesus é elevado numa nuvem, num poder extraordinário de Deus, e some. Some do nada, e eles ficam lá olhando, e aí vem esses anjos, esses 2 homens. Pelo que o texto fala, ele foi numa nuvem, eles estavam olhando para a nuvem, né? E naquela nuvem eles esperaram alguma coisa, como se fosse, acredito eu, né? Fosse acontecer alguma luz ou algo do tipo. Mas é interessante que os anjos perguntaram: mas o que vocês estão olhando aí? Vocês estão esperando o quê? Interessante isso. Então, algo bem inusitado, único. Imaginem a cena. Jesus está dando instruções a seus discípulos e de repente ele começa a ser levado ao céu, ou elevado, conforme diz algumas traduções. Vejam, ele foi elevado, de alguma forma sobrenatural, ele foi elevado. Não é levitação, mas Deus o buscou para junto de si. Ele desceu do céu, agora voltou para o céu. Talvez eu acho que tenha sido isso, né, que eles estavam espantados. Por exemplo, Jesus já tinha feito vários milagres, e depois de ter visto esse último milagre aí, né, Jesus tendo
sendo buscado por Deus, eles ficaram olhando como se fosse algo tão estranho, tão diferente. Eu acredito que seja por causa disso, né, que os anjos perguntou, mas o que vocês estão olhando? Mas perceba, William, até então ninguém nunca fez isso. É o único, é inusitado, né? Ninguém mais. Somente com Jesus aconteceu isso, que o Espírito Santo buscou. Mesmo Maria, né, foi fecundada pelo Espírito Santo, Jesus desceu, e o Espírito Santo a fecundou, e agora, 40 dias depois da sua ressurreição, ele foi levado ao céu por uma força sobrenatural controlada por Deus. A esse fato nós chamamos de ascensão do Senhor, ou ascensão de Jesus, que são 40 dias depois da Páscoa. Então, cada ano muda o dia, mas são 40 dias depois da Páscoa. O mesmo não aconteceu com os seus discípulos e nem com Maria. Eles foram sepultados. Seus corpos não ressuscitaram e nem foram levados ao céu. Ao menos na Bíblia não encontramos relatos que falam que Maria, que José, que Paulo, que Pedro, que algum outro foi elevado ao céu. Somente de Jesus, né, no Novo Testamento. Mas, Pastor Augusto, mas então me diga uma coisa. A gente comentando, a gente lendo aí, mas o Pentecostes, ele só acontece porque Jesus voltou para a presença do nosso Pai, ou já tinha uma celebração, já tinha alguma comemoração anterior que eles faziam? Ah, sim, você está adiantando um pouco. Pentecostes vamos falar daqui a pouco, William. Então vamos deixar no ar aí. Vamos deixar no ar, né? Ainda temos que... Pentecostes aqui, gente. Ainda temos que terminar sobre a ascensão. Já vamos voltar para o Pentecostes. Mas para finalizar sobre a ascensão, é importante relembrarmos dessa data especial, ascensão, pois assim como ele voltou ao céu, um dia ele vai voltar para nos buscar para ficarmos eternamente junto dele e do Pai Celeste. Não sabemos dia e nem hora, mas aqueles que todos os dias cultivam o relacionamento de intimidade com ele, com Jesus, e vivem o estilo de vida que o agrada, estão desde já no caminho certo. Então, William, precisamos ficar preocupados com a volta de Cristo? Preocupados não. Quem teme, né? Quem obedece às leis de Deus, teme a Cristo, tem essa comunhão, acredito que não. Mas ele deixou bem claro que um dia voltará, né? Então a gente tem que estar atento, porque a gente não sabe quando que vai ser. Nem então a circunstância. Nem a circunstância, nada. Então é bom já ter um relacionamento desde agora, para quando ele chegar a gente... E até porque viver com Cristo agora já nos dá uma vida com muito mais sentido, muito mais sentido. Muito mais sentido. Tem aquela música que fala, né? Chorar ao seu lado é melhor que viver sem ti, né? Isso aí. Então, para finalizar, agora vamos então entrar no que você pediu antes. Outra data que para alguns é ainda mais importante é Pentecostes, ou seja, 50 dias após a ressurreição de Cristo, a qual marca a descida do Espírito Santo e sobre todos que temem a Deus, que se relacionam intimamente com Ele. Essa descida foi algo peculiar, diferente, único, também único. Foi algo sobrenatural e que não se repete todos os dias. A maneira como aconteceu foi algo muito radical, para deixar marcado na mente das pessoas e na história, né? Foi a primeira vez em que o Espírito Santo entrou, se manifestou em todos. No Antigo Testamento a gente vê que ele estava ora com Saul, estava com Elias, com alguns personagens bíblicos, depois com Davi, mas agora no Novo Testamento ele vai e é dado a todos aqueles que temem a Deus através de Jesus. Algo que precisamos entender é que Deus não age sempre da mesma maneira. Ele é que determina como suas manifestações vão acontecer. Por que escrevemos isso? É que algumas pessoas acreditam que, assim como foi a primeira vez a manifestação do Espírito Santo através do Pentecostes original, ali em Atos 2,
todas as vezes tem que ser assim, com línguas de fogo e tudo mais. Não, Deus não fica repetindo a sua maneira de agir. Ele age do jeito que ele quiser. A sua manifestação é diferente em cada situação. Pastor Augusto, então, depois que o Espírito Santo desceu para a terra, agora se faz presente em cada um de nós, Deus, porque a gente vê relatos que Deus agia ativamente na vida das pessoas, ia conversar, olha só, ele falava com Moisés, ele falou diretamente com Abraão, Eli, vários outros profetas. Então, a partir do momento que o Espírito Santo desceu para a terra para se fazer presente entre nós, cessou completamente essa presença ativa de Deus? Não, até porque no Antigo Testamento Deus se manifestava como Pai. No Novo Testamento ele se manifestou como Filho no início. 40 dias depois da ascensão, que falamos há pouco, vem a manifestação de Deus através do Espírito Santo. Essa é a manifestação ativa de Deus através do Espírito Santo, né? Através do Espírito Santo. E não podemos esquecer, onde um está, o Pai ou o Filho, o Espírito Santo está junto. Então só muda a forma dele se manifestar. A forma dele se manifestar. A partir do Pentecostes é através do Espírito Santo. E a palavra. A palavra de Deus, que é poderosa, ela que transforma vidas. Ela e através do Espírito Santo. Muito interessante isso. Vamos ver aí o texto. Lê para nós, William, Atos 2, de 1 a 13. Quando chegou a festa de Pentecostes, todos estavam juntos num só lugar. Inesperadamente, um som parecido com o de um vento ganhou forças, e ninguém sabia de onde vinha. Todo mundo foi tomado por aquele som. Em seguida, como um fogo que irrompe, o Espírito Santo se espalhou sobre eles, e começaram a falar em diferentes línguas, acredito, e à medida que o Espírito agia. Dos versículos 5 ao 11, por essa época, muitos judeus peregrinos devotos do mundo inteiro estavam em Jerusalém. Quando ouviram o som, eles vieram averiguar. Para espanto deles, cada um ouvia sua própria língua materna, sendo falada por alguém. Sem entender o que estava acontecendo, perguntaram-se: eles não são galileus? Como é que estão falando em tantas línguas diferentes? Partos, medos, elamitas, visitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e as partes da Líbia que pertencem a Cirene, imigrantes de Roma, tanto os judeus quanto prosélitos, até mesmo os cretenses e árabes. Nós ouvimos falando em nosso idioma, descrevendo atos poderosos de Deus. Versículo 12. Atônitos balançavam a cabeça, sem conseguir entender nada, e diziam uns aos outros: o que está acontecendo aqui? Alguns zombavam: eles estão bêbados e com o vinho barato. Veja, então esse é o texto que fala especificamente da manifestação do Espírito Santo através do Pentecostes. Nós temos que lembrar que o Pentecostes já era uma data celebrada lá no Antigo Testamento, que fazia parte da celebração das colheitas. Era a festa das colheitas. Então, o povo vinha para Jerusalém, eles se juntavam em Jerusalém para louvar a Deus, para agradecer a Deus. Era uma festa de gratidão ao Senhor pelas colheitas. E Deus parece escolheu bem esse tempo aí, onde que os discípulos, os judeus do mundo todo estavam reunidos em Jerusalém para se manifestar. Veja como Deus faz tudo no tempo certo, como Ele orquestra tudo, organiza tudo de tal forma para Ele poder se manifestar. E haviam pessoas de pelo menos 16 línguas diferentes, de 16 idiomas diferentes, e cada uma delas ouviu a pregação do Evangelho, o testemunho do poder de Deus, da manifestação de Deus. E esse foi o espanto, né? Não estamos falando nesse texto aqui das línguas dos anjos. Isso está lá em 1 Coríntios 14. É outra manifestação.
Aqui são línguas, são idiomas. Línguas maternas de cada povo, né? Maternas porque é uma língua original. Original, exatamente. Hoje, por exemplo, nós temos muitos haitianos na República Dominicana, aqui no Brasil. E eles têm a sua língua original, que é o crioulo. Né? E eles, então, se comunicam através dessa língua. Aqui nossos irmãos argentinos, espanhol, os paraguaios, guarani. Né? Então, dessa forma. Os argentinos eles têm o castelhano, né? Tem dois tipos, tem o espanhol da Espanha e a gente tem o espanhol da Argentina, que é um espanhol mais castelhano, um pouco mais diferente. E também tem esse guarani, que é de um povo mais antigo, né? Então, são idiomas diferentes. E pensam, mais ou menos 16 povos reunidos, mais ou menos 16 línguas diferentes, né? E quem estava falando eram os galileus, as pessoas que moravam em Jerusalém, né? Então, fantástico isso, de novo, a manifestação de Deus, uma manifestação sobrenatural, usando essas pessoas para levar o evangelho adiante. Tanto que esses peregrinos, quando chegaram, eles já identificaram, né, essa língua. Como é que eles estão falando essa língua aí? É a nossa língua materna aqui. Como eles, sendo galileus, conseguem falar a nossa língua? Isso, né? Isso. Não tinha escola de idiomas como nós temos hoje, né? Nem haveria tempo para preparar isso. Mas vamos lá, vamos ler o texto aí. Essa parte do Pentecostes é uma das mais distorcidas entre os cristãos de todos os tempos e localidades. As pessoas buscam interpretações e entendimentos próprios e forçam para que todos os demais aceitem a sua maneira de pensar. Isso é muito perigoso. Temos interpretações das mais diferentes sobre o Pentecostes. Nós precisamos ter muito cuidado. É um assunto delicado. Não podemos ficar discriminando pessoas que pensam diferente de nós. Precisamos aceitar as pessoas. Mas vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Nosso espaço hoje está reduzido aí, mas vamos conversar algumas coisas então. Essa manifestação descrita nos versículos 1 a 4, como nós já falamos, foi algo sobrenatural, né? O Espírito Santo agiu poderosamente sobre eles e passaram a falar em outras línguas. Aqui não são línguas de anjos, como já falei antes, mas o idioma de cada povo, de cada pessoa que estava lá reunido. E então essa é a manifestação do Pentecostes. Vamos ver o que mais que a gente poderia falar. Vamos ver aqui embaixo. Nos versos 11, versículos 11, vemos: nós os ouvimos falando em nosso idioma, descrevendo atos poderosos de Deus. Então essas pessoas que temiam a Deus, que eram consagrados, estavam reunidos para louvar e adorar a Deus. Deus, através do Espírito Santo, desceu sobre essas pessoas, se manifestou e aí eles testemunharam do amor de Deus nessas vários idiomas, aí mais ou menos 16 idiomas. Essa é a ação do Espírito Santo, maravilhosa ação. Algumas pessoas, William, algumas igrejas, até nos perguntam: Pastor Augusto, vocês creem no Espírito Santo? Eu digo, claro. Como é que não vou crer no Espírito Santo? Né? Verdade. Ele se manifesta de formas diferentes. Nós não conseguimos controlar, manipular o Espírito Santo. Né? Não podemos esquecer que o Espírito Santo é Deus também. É um, mas é três. Né? É um só, gente. Jesus falava: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Da mesma forma é o Espírito Santo. Deus ele faz presente de forma diferente, como a gente já comentou, né? Isso aí. E essa manifestação do Pentecostes foi algo fantástico, sem igual. E passou-se então a ser celebrada nessa data a descida ou manifestação do Espírito Santo sobre todo aquele que crê em Jesus, mais popularmente chamado de Pentecostes. Depois dessa manifestação aí, conforme as pessoas foram se convertendo, foram se consagrando, o Espírito Santo já foi dado de uma forma diferente. Então é muito interessante nós entendermos um pouco sobre isso. Nós, evangélicos congregacionais, cremos na ascensão de Jesus, que foi celebrado nesse ano de 2022, no dia 26 de maio. 10 dias depois
vem o Pentecostes, que é hoje, a descida do Espírito Santo. Relembramos então o Pentecostes hoje. Primeiro, Jesus teve que voltar para junto do Pai. O William já falou sobre isso. Para só então ser enviado o Espírito Santo, né? Hoje nós passamos um texto aí mais informativo, mas nós queremos que vocês tenham esclarecimentos sobre isso. Talvez algumas dúvidas foram esclarecidas, outras podem até ter surgido. Exatamente. Se alguém quiser mandar alguma pergunta para a gente estar debatendo aqui, pode mandar, pode estar passando para o pastor ou assim comentando. Mas é isso, né? A gente vai fazendo uns bate-papo aqui, umas conversas, esse diálogo aqui mais informativo, como o pastor falou. E acredito que seria isso, né? Tem ainda alguma consideração aqui, William. Converse com seu líder espiritual, seu discipulador. Não fique na dúvida. Não ande sozinho. A pessoa que caminha com você, que tem orientado você, que tem discipulado você, essa é a melhor pessoa para te orientar sobre essas perguntas. Se essa pessoa tem dúvida, ou se você tem dúvida sobre o que essa pessoa está falando, vá pesquisar, vá buscar, peça ao seu pastor, ao seu líder espiritual, estude juntos, né? Com certeza os pastores têm uma imensa alegria de poder resolver ou solucionar as dúvidas. Se ainda assim você tem dúvidas, busque esclarecer. Deus quer que a gente tenha clareza sobre a sua manifestação, sobre o seu agir. Pode ser um padre também, né? Não vamos limitar aqui. Isso. É o seu líder espiritual. Então, se você tem contato, né, com o padre ou alguém da família que está estudando e tem esse conhecimento, tem essa vocação aí, pode estar conversando também. Eles vão ajudar da mesma forma. A gente tem que sempre abrir a mente e ver um contexto amplo, porque a palavra de Deus é muito ampla, gente. Muito ampla mesmo. A Bíblia é mais atual do que qualquer livro que você for ver, ou se você for ler no dia de hoje, né? Sabe por que eu não escrevi a palavra padre, William? Por quê? Porque o padre é pastor também. Ele é pastor das suas ovelhas. Verdade. Então, por isso, né? Então, quando o padre ouve isso, ele é o pastor das suas ovelhas, né? Foi informativo, para não deixar meio tá bom, ok. E por último, Ascensão e Pentecostes foram esquecidos? Para alguns não. Contudo, todos devemos viver o que eles nos indicam. Que o Espírito Santo de Deus nos guie na verdadeira adoração. Isso faz sentido para você, querido ouvinte? Faz sentido a ascensão de Jesus e o Pentecostes em sua vida? Na sua cultura cristã? De que forma você aprendeu sobre a ascensão de Jesus e o Pentecostes? Tem muitas culturas diferentes, mesmo dentro do cristianismo. E nós precisamos respeitar, entender e que o Espírito Santo nos leve à compreensão. E vamos finalizar então orando a oração que acabei escrevendo ontem. Pai querido, obrigado que a família cristã tem nos ajudado a cultivar uma cultura cristã saudável. Nos ajude a aprender mais sobre esses assuntos e a formarmos uma cultura cristã saudável. Amém. Amém. Vejam bem, cultura cristã saudável. Não é qualquer cultura cristã, não é de qualquer jeito. Precisa ser algo saudável, algo que me faça bem, algo que me leve a crescer, a amadurecer na fé. E o que você acha dessa última frase, William? Pode ler para nós. Um discípulo pergunta a seu discipulador: Jesus tem preferidos? Não, responde o seu discipulador. Mas tem amigos íntimos, e os amigos íntimos de Jesus não se deixam dominar por crendices ou por sincretismo religioso, mas adora a Deus em espírito e em verdade. É isso? É isso. Jesus não tem preferidos, mas tem amigos íntimos, pessoas que têm relacionamento com ele. Se eu tenho esse relacionamento com ele, eu vou querer aprender mais dele. Então todos são os seus preferidos. Deus convida a todos, né? E mas aqueles que aceitam, aqueles que aceitam essa comunhão são preferidos de Deus. Ninguém é mais nem menos. Todos somos preferidos de Deus, mas precisamos aceitar essa comunhão, esse convite que Ele nos dá.
Mas, queridos, Certo. fiquem com a paz do Senhor Jesus aí e até o próximo vídeo. Deus os abençoe. Até mais, tchau, tchau.